Olá, tudo bom com vocês, meus amigos, minhas amigas? É uma manhã maravilhosa. Vamos estar falando um pouco da palavra de Deus. É muito bom, excelente. É um alimento sólido para nossas almas, é a palavra de Deus, tá bom? Meu nome é João Rodrigues. Vou estar mostrando para vocês e compartilhando com vocês o maná espiritual para minha alma e para sua alma, tá bom? Vou estar fazendo uma leitura rápida na carta do apóstolo Paulo, escrito aos Gálatas, a cidade de Gálatas, né? Mas o capítulo e versículo que a gente vamos meditar hoje é o capítulo de número 5 da palavra de Deus, do versículo 16 em diante, entendeu? E por que que eu estou fazendo isso aqui, mostrando para vocês? Porque é importante a gente falar o que de fato existe nos escritos sagrados. E aqui, no versículo 16, o título lá está dizendo assim, a vida pelo Espírito. Observe, o título desta palavra, em Gálatas capítulo de número 5, do versículo 16 em diante, fala da vida pelo Espírito. Ou seja, não tem nada a ver com a carne. O reino de Cristo, ele é espiritual. No novo pacto, na nova aliança, esse reino, ele é espiritual, não tem nada de carnal ou material. Então, observe, eu vou estar fazendo a leitura e esse assunto vai tratar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos aprender isso, né? E meus amigos e minhas amigas do Facebook, eu acredito que algumas pessoas não vão fazer caso, mas outras vão fazer caso, vão examinar, vão analisar, e Deus vai estar falando com você fortemente nesta palavra, tá bom? Eu gosto de pregar aquilo que está nos escritos e nada de conceitos filosóficos de homem, coisa do tipo. Então vamos fazer uma leitura legal para nós entendermos a palavra do Senhor, esta palavra que é viva e eficaz na vida daqueles que verdadeiramente entendem que pode nos alimentar a nossa alma. O versículo 16 diz assim: digo, porém, ainda em espírito, e não na cumprirência, digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Observe, o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos na cidade de Gálatas que era para andar em espírito e não na concupiscência da carne. Uma das coisas que a gente tem de prestar muito bem atenção são nos pontos, parágrafos, nas vírgulas, como se diz, exclamação, interrogações, para nós entender as escrituras. Então a gramática ela é muito importante nas escrituras para a gente entender de fato o que as escrituras quer falar para mim e para você. O versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, ponto e vírgula. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, existe as obras da carne e o fruto do espírito de santo. Então o que acontece? Há uma luta constante entre os desejos carnais e o fruto do espírito, onde um luta contra o outro, um para querer fazer as obras da carne e outros para fazer produzir o fruto do Espírito Santo. E isso a gente precisa entender para nós não se atrapalhar, porque muitas das vezes plantamos obras da carne e queremos colher fruto do Espírito Santo e acaba que isso não acontece, porque o Senhor, ele vela pela sua palavra que é fiel e verdadeira. Então, atente bem para a leitura. O versículo 18 diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, essa carta que Paulo escreve para os crentes que morava naquela época em Gálatas,
na cidade de Gálatas, Paulo fala diretamente, o foco aqui é combater a lei do antigo pacto, a lei de Moisés, a lei de condenação, a lei que só aponta o que o massacrava o povo naquela época. Então, o apóstolo Paulo está dando uma dica, explicando que aqueles, né, mas se nós somos guiados pelo Espírito, não estejais debaixo da lei, né? Porque a lei nada mais, nada menos, ela só aponta o erro. A lei não tem poder nem potencial para o salvar. Só o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que tem o poder para nos comprar, nos selar, né, para uma vida eterna. Entende? Versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, írias, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisa semelhante a estas, a este, ou melhor dizendo, acerca das quais vos declaro, como já antes vós disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E esse reino de Deus, João Rodrigues, que seria esse reino de Deus? Esse reino de Deus, ele é o próprio Cristo Jesus. Uma certa vez os discípulos perguntaram: Senhor, mostra o teu reino. E ele diz para os discípulos, para os 12 que estavam com ele naquela época, que disse assim: o reino de Deus já está no meio de vós. Ou seja, Cristo, ele é o reino de Deus, porque ele produz frutos do Espírito Santo e não obras da carne. Então, todas essas obras da carne que você viu aí, elas são provocadas, elas são produzidas pelas obras da carne. E as obras da carne, elas são conhecidas. Isso aqui todo mundo conhece e sabe o que é isso aqui. Algumas pessoas falam que feitiçaria é o macumbeiro que faz, mas eu quero te abrir um parênteses aqui e falar para você que isso é mentira. A Bíblia fala de feitiçaria, ela não fala de macumba, até porque não está escrito essa palavra macumba nas Escrituras Sagradas. Isso é invenções de pregadores que não têm conteúdo bíblico, que não têm conhecimento bíblico, e fica falando de macumba. Fale de feitiçaria, que na verdade a feitiçaria é provocada no ser humano por quê? Por causa das obras da carne, pessoas que vivem na carne. Né? Alguns dizem que de demônios, coisa do tipo, não. Aqui as Escrituras Sagradas falam, em Gálatas, que a feitiçaria, não só a feitiçaria, como a adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a inimizade, porfias, emulações, iras, bebedice, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice e glutonarias, essas coisas todas são as obras da carne. Né? Alguns pregadores aí iludem as pessoas muitas das vezes, falando que de Chucaveira, de Tranca-Rua, de Maria Padilha, de Pomba Gira, e eu já tenho lido as Escrituras Sagradas toda, e não tenho encontrado isso nas Escrituras Sagradas. Eu encontro nas Escrituras Sagradas espíritos imundos, espírito de adivinhação, obra da carne, isso está escrito nas Escrituras. Mas essas outras coisas que eles ficam inventando sobre essas entidades, nomes que eles colocam, isso é fábula de homem, conteúdo sem provas, né? E aqui eu estou te mostrando que isso aqui, esse tipo de coisas, são apenas obras da carne e não tem nada a ver com isso que alguns pastores, pregadores falam em relação a isso aí. Né? E o fruto do Espírito Santo, isso é coisa legal, que coisa boa, né? Vamos estar dando continuidade aqui à leitura para a gente observar em relação a isso aqui. Então, as obras da carne. Quem participa dessas obras da carne, a qual foi citada, não tem parte no reino de Deus, que é Cristo Jesus. Mas como é que eu faço para ter parte com Cristo, para mim restar verdadeiramente no reino de Deus? Aí está aqui, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é legal. Observa que quem produz o fruto do Espírito Santo, olha o que diz o versículo 23. Contra essas coisas não há lei. Não tem como a lei estar sobre nós para nos apontar, porque nós produzimos o fruto do Espírito Santo e não as obras da carne. E o versículo 24 vai dizer da seguinte forma: E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E o 25 diz: Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, que ouve e que vê esse vídeo nesta manhã, vamos procurar viver em espírito, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado, o verdadeiro Cristo que leva a palavra da salvação ao coração do homem. Essa é a forma de como eu prego o Evangelho, mostrando nas Escrituras que de fato existe, tá bom? Não estou aqui para te enganar, contar mentiras, te tirar dinheiro, não. Aqui é a verdade, compartilhando o que está escrito nas Escrituras nas Escrituras Sagradas, de fato que são verdade. Deixamos as obras da carne e passamos a produzir fruto do Espírito Santo, tá bom? Fique com Deus e que Deus possa continuar abençoando a tua vida e a vida de toda a tua família, ok?